A adolescência é uma etapa da vida marcada por uma porção de transformações no corpo, nos sentimentos, nas relações pessoais. É um tempo de conhecer, descobrir, experimentar. Todo o crescimento que acontece nessa fase tem um objetivo importante, o amadurecimento físico e emocional. Nosso tema de hoje é a educação sexual na adolescência. Vamos discutir 3 questões: a iniciação sexual, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Para falar sobre esses assuntos, temos como convidada a terapeuta Regina Sanches, que é mestre em Psicologia da Educação, e os alunos de jornalismo Marcos Tadeu, Carolina, Elder, Gabriel, Rosana e a estudante de Psicologia, Débora. É um prazer tê-los aqui conosco no Coletiva de hoje. E para iniciar o programa, eu gostaria de perguntar para a Regina o que é a adolescência e assim, o que ela abrange, de qual faixa etária, onde começa e onde termina a adolescência. Bom, oi Adriana, prazer estar aqui também. Bom, eu acho que a adolescência dá para a gente conseguir definir ela com 2 grandes mudanças que acontecem com a gente. Acho que a primeira realmente é a física, né, que todo mundo percebe que isso começa lá pelos 11, 12 anos. Acho que a menina, né, com a menstruação tem a possibilidade de se tornar mãe, e isso já gera uma grande mudança, né, no que se diz respeito ao que aquela menina representava. Antes ela passava desapercebida aos olhos masculinos e de repente começa a ser vista de outra forma, então ela tem uma certa já estranheza de como ela é notada, porque não era até então, e acho que com os rapazes a mesma coisa, né? Agora, acho que além dessa mudança física, que começa lá pelos 12 e vai até os seus 18, 19 anos, tem uma outra grande mudança que diz respeito a como aquele adolescente se vê diante do mundo, né? Assim, eu acho que ele começa pela primeira vez a se perceber como uma história a ser escrita, como uma história que ele não pode transferir para ninguém e que ele precisa dar conta de saber o que ele quer, o que não quer, como é que vai ser o seu futuro, que escolhas ele vai fazer. E isso é muito solitário, porque é uma história única a ser escrita, né? E muitas vezes é assustador, outras vezes um pouco menos, mas acho que tem até uma historinha de uma filósofa que se chama Dulce Cristelli, e ela conta que quando ela era criança, a avó dela dizia que ela era única, que ela era o molde dela tinha sido perdido, e ela entendia aquilo como um grande elogio. E ela conta que à medida que foi crescendo, ela se percebeu que aquilo não era um elogio, mas falava de uma condição humana que é dessa intransferibilidade da condição dela de escrever a sua história. Então, que a história dela era única e que ela tem que dar conta disso, né? Eu acho que dá para a gente pensar na adolescência mais ou menos nessa... E ela vai até que idade? Ela começa por volta dos 11 e vai até... até a gente pode dizer até os 19, 18, só que, assim, um adolescente de 11 tem muita diferença do que um jovem que já está com 18 anos, 19, né? Mas essas mudanças físicas e essa percepção e as consequências dessa percepção de que a história é de cada um, eu acho que começa nessa fase aí e segue pela vida toda, né? Quando a gente tem que decidir se vai casar, se não vai, se quer estar casado com esse marido, se vai se separar, se vai mudar de cidade, que faculdade vai fazer. Então, mas eu acho que na adolescência esse se dar conta do futuro aberto, assim, é que... Eu gostaria de abrir as perguntas para vocês. Regina, quais as principais dificuldades que o adolescente tem em relação à primeira relação sexual? Qual é o maior medo? Como que está sendo assim, hoje em dia esse processo assim, de... Está tudo muito aberto, então tá fácil ou tá mais complicado assim de lidar com os adolescentes em relação à primeira vez deles? Eu acho que a primeira vez para a menina pode ser muito mais difícil do que para o menino, né? Porque o menino, desde meninote, ele está acostumado a já mexer no seu órgão, é permitido isso a ele, então ele se conhece mais
do que normalmente as meninas, né? As meninas têm um pudor enorme em poder se tocar, em se conhecer. Então, às vezes, tem uma expectativa enorme que na primeira transa consigam uma satisfação e normalmente se frustram porque não se conhecem e esperam que o namorado ou parceiro vá conseguir satisfazer ele. Normalmente acontece uma grande frustração aí. Então, acho que assim, tem um despreparo, né? Principalmente feminino, acho que tem uma expectativa muito grande e tem talvez uma falta de troca realmente de experiências entre as meninas para que elas possam ter essa primeira relação mais tranquilamente.